O T-Flux ele tem algumas ferramentas complementares, a gente falou ali durante a apresentação aqui dos 3 principais pilares. A gente vai finalizar aqui com ferramentas complementares mesmo, que facilitam o dia a dia e a gente consegue controlar melhor a operação. A primeira ferramenta que nós temos aqui é a agenda. Então hoje a gente consegue controlar melhor os compromissos dos nossos técnicos. Normalmente, eu falo muito quando eu falo de agenda, eu falo em paralelo também com atividade agendada, que é importante a gente citar que o T-Flux possibilita que... São duas coisas separadas, né? Uma coisa é uma agenda, são paralelas, né? Outra é de atividades agendadas. Você pode criar um compromisso dentro de uma atividade, por exemplo, para que esse compromisso ele apareça na agenda do seu técnico. Então, você controla quando seus técnicos vão estar ocupados, por exemplo, para poder distribuir o serviço. Tem que ir num cliente, tem que fazer algum atendimento, tem que fazer alguma atividade. Então é de fácil controle. Essa agenda aqui, ele consegue, assim que você cria ali o compromisso, essa informação vai para a agenda do seu técnico, que ele utiliza ali um Google, um Office 365. Um Zimbra, qualquer agenda, você consegue fazer com que ele tenha essa informação lá. E essa é uma pergunta bem recorrente, então a gente já deixa a informação para vocês. Exatamente. Então é para notificar esse técnico das atividades que ele tem ali para fazer, tá? E outra ferramenta complementar que a gente vê que os clientes utilizam é a parte da base de conhecimento. A base de conhecimento hoje no T-Flux ela pode estar privada ou pública. O que é isso, né? Privada, a nossa equipe técnica enxerga. Então a gente orienta ali, coloca-se manuais, procedimentos que as equipes vão ter que executar. E muitas vezes a gente consegue escalonar e todo mundo pode fazer, né? Executar aquilo. E deixar as informações no processo e não na pessoa, né? Exatamente, então, para não centralizar, né? A cultura de que quando você vai responder um atendimento, você deixa isso documentado e manda o link para a pessoa em complemento àquilo que você falou. E automaticamente as próximas pessoas que vierem vão ter, além de uma biblioteca com problemas e soluções, mas também muito mais fácil você escalar e ter muito mais pessoas atendidas com a informação no processo dentro da base de conhecimento. Exatamente, perfeito. E a base de conhecimento pública, que é a base de conhecimento que vai auxiliar meu cliente ali nas demandas que ele gera no dia a dia, que a gente identifica que a gente pode ajudar ele com a informação criando uma FAQ. Perfeito. Então esse cliente ele consegue, a partir de pesquisa nessa base de conhecimento, que a gente pode separar por tag, pode identificar os assuntos, para que esse cliente muitas vezes até acabe nem abrindo um chamado, nem gerando aquela demanda, porque ele tem aquela informação. Então a gente consegue identificar os problemas que mais acontecem com o nosso cliente, principalmente com o auxílio do catálogo de serviço. Perfeito. E aí a gente vai alimentando essa base, e claro, ela nunca para de ser alimentada e a gente consegue ter essa documentação ali. Então facilita bastante ali aquele atendimento N1, que muitas vezes fica engargalado, porque meu cliente abre um chamado que ele poderia ali fazer um procedimento ou outro e solucionar aquilo. É muito bacana, tem clientes que utilizam, por exemplo, como a gente dá liberdade para você configurar links sobre links, então você pode criar menu, se chamando para outras links da base de conhecimento, podendo colocar vídeo, colocar imagem, colocar URL. Então, ele é uma forma rica de você estruturar todo o conteúdo que você quer deixar público ou privado para que você tenha mais liberdade e deixar a informação no processo e não na pessoa. Boa, excelente. E por fim, a gente pode falar um pouquinho aqui dos relatórios, né, para a gente completar aqui. O T-Flux me traz toda essa facilitação e como eu enxergo isso, né? Então a gente dividiu aqui os relatórios técnicos, que são todos que fazem referência às atividades que o nosso técnico faz, né? Então eu quero fazer gestão de performance de equipe, eu vou ter nos relatórios técnicos quanto esse técnico apontou, quais os atrasos nos apontamentos, para a gente entender onde estão os gargalos, os deslocamentos de determinado técnico. Então a gente sempre vai fazer um filtro por técnico e vai identificar a produtividade desse nosso técnico, né? Depois a gente trouxe aqui em segundo lugar os relatórios de faturamento. Então, para quem usa contrato, como a gente falou que tem os contratos de serviço, então vai utilizar essa parte de faturamento, principalmente ali para entregar para o cliente o relatório dele e ele entender quantas horas ali sua equipe ficou dedicada para fazer os atendimentos. E fazer acompanhamento de consumo de horas também, que a gente tem um extrato de consumo, que a gente falou ali de rentabilidade, a gente bate muito nesse martelo que é um diferencial importante do T-Flux diante das outras ferramentas de Service Desk no mercado. Então é importante a gente entender o quanto de esforço o cliente está
está utilizando da nossa equipe. Tá. O relatório, acho bacana comentar que a gente tem condições de tirar relatório de gastos extras, que lá no ticket eu tive, por exemplo, no estacionamento, de uma alimentação ou de qualquer outra situação que eu tive como um gasto extra. Se eu quiser controlar os gastos internos, eu também consigo apontar isso, não vai ser cobrado para o cliente. Então, enfim, tem uma série de detalhes que ajudam no dia a dia você realmente fazer toda essa gestão e não perder dinheiro, que eu acho que quando fica muito no manual, fica muito na anotação ou formaliza no e-mail, acaba não sendo bacana, porque pode esquecer e pode perder. Tão efetivo, né? E aí também a questão de quanto mais automatizações a gente puder colocar, a gente vai sempre colocar na plataforma, e uma é do reajuste dos contratos. Então tem muitos contratos que são necessários fazer o reajuste e você já consegue ter o relatório e fazer esses reajustes de forma automática no T-Flux, né, Fai? Perfeito, é realmente para facilitar e automatizar esse processo, para a gente não ficar na unha trazendo as informações e a gente com ação humana esquece, deixa de cobrar, deixa dinheiro na mesa. Perfeito. Então faz sentido a gente trazer essa centralização aí dos contratos também. A gente tem, por fim, aqui os relatórios administrativos. A gente citou ali o catálogo de serviços para entender a recorrência com a qual os problemas acontecem. Avaliação do ticket, na satisfação do nosso cliente. Quando a gente faz o atendimento, finaliza o atendimento, eu envio para ele uma notificação para que ele realmente avalie a qualidade. Então eu vou ver isso geral e vou ver isso por técnico também, né? E os dois últimos relatórios aqui são os relatórios de gestão de atendimento. Então, cumprimentos de SLA, o quanto eu fiquei fora, o quanto eu fiquei dentro daquele SLA que eu acordei com o meu cliente, né, para a gente entender e controlar o quanto cada demanda exige, né, para cumprimento dela. Tipo de hora, assistência, que é se eu fui externo, se eu fui remoto. E tickets abertos e fechados, que é uma visão gráfica aqui que a gente tem por cliente e por fila de atendimento, sempre esses relatórios de gestão. Daí eu vou conseguir enxergar essas métricas ali entre as solicitações entre os clientes. Tá. E aqui no final eu tenho os relatórios de recursos. Os relatórios de recursos são aqueles relatórios que o próprio cliente, o agente inteligente, né, ali a parte de gatilhos que estão acionados, gatilhos que foram disparados ali durante um período de monitoramento, toda a parte de inventário, onde eu tenho as informações dos recursos aqui na parte de hardware e as informações de software de licenças instaladas. Então o T-Flux está bem completo aí para a gente fazer essa gestão centralizada. E para fechar, um relatório que eu acho bacana comentar é o relatório executivo, onde muitas vezes você tem que prestar conta todo mês, ou o próprio contrato te exige que tu tens que enviar esse relatório para que eles possam acompanhar quantas solicitações de atendimento teve, por catálogo de serviço, quais foram os maiores serviços executados. Além de nós darmos um relatório já pré-programado para você, a gente ainda te dá a liberdade de você, num gerador de relatório, você criar com templates relatórios que faz sentido no modo paisagem, no modo retrato, para que você possa realmente, conforme o cliente, montar o relatório e não ter que depois ficar utilizando um PowerPoint, utilizar um Excel. Você já consegue fazer tudo isso dentro do T-Flux. Mais algum detalhe? Acho que é isso, né? Então, por último, olhem o dashboard. No dashboard de entrada você também pode criar várias visões, ter um modo TV que fica rodando na tela. Você pode criar, para cada técnico tem a sua própria dashboard que ele pode criar. Então a gente dá o máximo de liberdade para você configurar o T-Flux ou personalizar o T-Flux, inclusive com cor, com logo, se for o caso, para ficar o mais a sua cara, a cara da sua empresa, para que você tenha aí essa autonomia. Então, obrigado por estar conosco nessa apresentação do T-Flux e venha marcar uma demonstração para que a gente possa tirar suas dúvidas dessa degustação que você está fazendo. É isso aí, pessoal. Acessa ali a nossa página, tem um experimente grátis. Vocês vão ter 5 dias ali para experimentar nossa solução. Nosso time vai estar à disposição aqui para ajudá-los também. E tem um guia de uso no nosso site e tem bastante informação, assim como o blog. Obrigado. Corta essa parte. Bom,